Deixa eu voltar no raciocínio. Então, como Machia, ele recebe o título, cumpre-se nele as profecias de todos os profetas do Antigo Testamento como do Novo. Ele é o rebento, ele é o renovo, ele é a raiz de Jessé. Como Machia, ele é o enviado, ele é o filho prometido. É o homem 100%, agora Deus 100% encarnado no homem. A morfe, a forma de espírito, é encarnado no Filho. E quando ele se encarna, ele agora usa a autoridade do Machia, do ungido. Então o que os rabinos entendem? Que Jesus, como ungido, ele tem que celebrar as festas. Como ungido, ele tem que fazer os rituais. Mas como ungido, ele tem que se fazer expiação pelos pecados. E a Bíblia diz que por isso foi Jesus morto, entregue por expiação dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa que nós estamos entendendo nessa noite. Tomé faz uma declaração tão poderosa, e ele diz assim: meu Deus e meu Senhor. Veja que Hebreus diz que eles envelhecerão. São pessoas, são humanos, são judeus. Como roupa velha se joga fora, não joga fora uma roupa velha? E como um tecido ou um manto se enrola e guarda, porque depois ele está estragado, tem que mudar, tem? Porque se enrola e guarda, na verdade coloca outro tecido. Mas tu jamais passará. Tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Veja que na figura eterna não se acaba, na figura humana também não se acabará, porque ele é uma única forma de homem que vive eternamente para a substituição do homem mortal. Aí tu entende a ideia quando Paulo diz que o corpo mortal será o quê? Revestido de imortalidade. Mas só que tem que haver, eu tenho que explicar isso para vocês, tem que haver um substituto por nós. Como ele vai resgatar a natureza do homem? Se fazendo homem por nós. Porque se ele não se faz homem, era impossível o homem viver eternamente. Então você terá salvação, você irá morar no céu, porque um ser que é Deus, é Espírito, ele agora gera uma nova forma. Vocês não entenderam isso, irmão? Ele gera uma nova forma só por causa da humanidade. É o Jesus Deus, Jesus homem, e isso é uma nova forma. E talvez muita gente nunca parou para estudar sobre isso. Talvez não tenha nem coragem, tem medo de falar de coisas eternas e carnais. Jesus morreu aos 33 anos, limite de homem. Ele andou até os 33 anos, ele caminhou até os 33 anos, mas agora ele sobe aos céus, não como homem, mas como Deus. Só um ser divino tem a capacidade de romper o tempo e o espaço. Tesla tentou fazer isso. Muitos homens tentaram romper a barreira do tempo, espaço, e transportar-se no tempo, ao mesmo tempo ir para outro país. Então, estudando sobre isso, e é possível, porque toda a sabedoria, todo o conhecimento Deus deu ao homem sobre as coisas da terra. Mas entenda que Estevão agora, quando olha Jesus, ele tem uma visão extraordinária, porque primeiro diz a Bíblia lá em Atos, e ele viu a glória de Deus, number one. Ele viu a glória de Deus, number one. Number two, ele viu Jesus de pé ao lado da destra de Deus. Então ele viu a glória, number one. Ele viu Jesus, Deus, é o próprio Deus, Jesus é Deus.
number 2. E ele diz com uma vírgula, e viu assentado aonde? Do lado de Deus. É por isso que o concílio de Niceia, o tratado, eles acreditam na doutrina da Trindade. Mas eu quero falar sobre a encarnação do Espírito e do Verbo de um Deus que se transforma em homem de uma nova natureza, uma nova forma. Deus está no centro, Jesus à direita, e a glória, vamos dizer que é o Espírito Santo. Não é uma verdade absoluta que eu estou falando, mas estude para você entender o que eu estou falando. Então a sua forma é mais, espantem-se comigo agora. A sua forma então, segundo Estevão viu, é mais de uma. Ele não é só espírito, ele é espírito e agora ele é carne, e é um glória. Espírito, carne e glória. Espírito, carne e glória. Espírito, carne e glória. Espírito, carne e glória. Então vamos navegar um pouco mais sobre isso aqui. Você quer navegar comigo um pouco mais? Gênesis, nós temos a expressão são 7 palavras hebraicas da criação do mundo, que eu sempre repito aqui, mas eu vou detalhar um pouquinho mais antes. Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. O que significa isso na palavra hebraica da Torá escrito em hebraico? Uma tradução mais comum diz que no princípio criou Deus os céus e a... Agora eu quero que você preste atenção nos termos comigo. Estamos estudando. Nós estamos estudando agora. Parar para estudar a Bíblia. Então te concentra nisso aqui. Essa palavra hebraica, Bereshit, ela está escrita assim, ó. Bereshit, que significa, numa linguagem comum, no princípio. Então nós temos aqui uma raiz dessa palavra. O que é a raiz? A fonte da criação. Qual é a criação dessa matéria-prima? O vidro. Não é o vidro? Agora tem uma forma? Qual é o nome da forma? Qual é o nome da forma? Diga copo. Mas deixou de ser vidro? Mas qual é o nome dele? Não entenderam? É preciso ter dado glória. Glória. Na raiz, ela vem a palavra roche. Isso você já sabe que eu falo milhões de vezes. Essa palavra roche tem 2 sentidos: princípio e cabeça. Princípio e cabeça. Mas quando você estuda o princípio da palavra hebraica e a cabeça da palavra hebraica, nós temos a palavra Rishon, que é primeiro, que é anterior, ou que é superior, ou que é primeiro. Então veja que a palavra está se referindo como se fosse algo superior, algo anterior e algo superior. Você não entendeu, não? Não te lembra nada, não? Que ele é superior a todo nome que se nomeia? Você não se lembra, não? Que ele é antes de todas as coisas? Você não reparou aqui que ele é o primogênito de toda a criação nele? Não que ele seja o criado, mas nele ele é o criador. Então, nós temos da palavra hebraica, primeiro, Rishon. Diga Rishon. Qual é o sentido de Rishon? Se refere ao primeiro dia.
como também se refere ao primeiro mês, como também se refere à primeira habitação, à primeira casa, à primogenitura. Então eu entendo como Adon Rishon, o primeiro homem, como eu entendo como a primeira criação, haja. Então tudo que está ligado ao primeiro, nós temos uma sequência numérica. O número, ele é multiplicado através de uma sequência. Qual é a origem dos números? Para o matemático é binário, 0, 1. Para outra é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sequência. Então, por que Jesus ele é chamado de o primeiro? Porque todas as coisas têm que existir através dele. Era para você dar uma glória a ele. Porque todas as coisas vêm atrás dele. Então ele é o primeiro do início de todas as coisas. E aí você vai entender por que o pastor Paulo está falando sobre isso. Porque tudo faz parte de Jesus, do rosh, do princípio, do primeiro. Veja que princípio delega uma limitação, porque nós não sabemos que princípio é esse. Eu já expliquei sobre isso. Que princípio é esse? Princípio de Deus? Princípio da humanidade? Princípio dos anjos? Não, o princípio dos céus e da terra. Só que preste atenção. Quando Deus cria, Ele cria onde? No cabeça. Talvez você não vai entender isso de primeiro. Como Deus cria nele mesmo. Como é que Deus pode criar nele mesmo? É a multiforma de Deus. Então não pegue, não queira colocar um Deus. Tá, vou desenhar um Deus aqui, é esse, Deus é um. Como os judeus entendem. Que eu vou estar limitando a soberania de Deus. Mas o texto é bem claro. Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim está no plural. Pasmem, que significa deuses. Quantas vezes você já disse o nome Elohim? Elohim, El Shaddai, Adonai. A palavra Elohim, que você chama de Elohim, significa deuses. Então deuses cria no. Os deuses criam no cabeça. Quem cria nos cabeça? O Deus Pai, o Deus Espírito. Que cabeça? Em Cristo. Então entenda que no princípio da criação, a palavra da criação, o haja luz, é a expressão da vontade de um Deus Criador, que pelo poder que há na sua palavra, a saber Cristo, que tem o poder da palavra nele em si, como a palavra da ação, Deus deseja na mente. A voz é a interpretação da ação. Eu penso, eu estou falando. Mas em milésimo de segundo, antes de eu falar, eu já pensei aqui milésimos de milhões de segundos. Vem como é rápido aqui. Quando eu falei, eu já pensei em milésimos e milésimos e milésimos de segundos. Então, quando Deus pensa, deseja, haja, quem sai da boca de Deus é a palavra. Diga comigo, palavra. Então, a palavra é quem? O primeiro, o verbo, o cabeça. Jesus como palavra é ação e poder criado. Aleluia, isso é interessantíssimo, irmão. Então nós entendemos que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Cristo. Abre João capítulo 1, verso 1, irmão.
Vai lá. O que nós lemos? No princípio era o Palavra. E a palavra estava com? E a palavra era? Então Jesus pode ser a palavra de Deus? Ele é a palavra. Jesus pode ser Deus? Ele é Deus. Mas muita gente não vai entender como uma palavra pode criar. Aí você vê os adágios populares. Olha, irmão, cuidado que a palavra tem poder. É porque muito crente antigamente pregava isso aqui de verdade. E quando o crente falava, Mike, não é igual hoje não. O camarada se mata pregando e não acontece nada. Quando o crente dizia, vai morrer, pergunta se não tinha medo de crente. Porque a palavra dele era poderosa, porque era cheia do Espírito Santo. Sabe o que as pessoas diziam? Ei, não mexe com esse crente não, irmão. Não mexe com ele não. Porque viviam porque eles entendem que a palavra é o poder criador de Deus. Então, eu tenho que ter reverência quando eu chegar na casa de Deus. Porque não é minha palavra, mas é a palavra de Deus. E eu mostrei para vocês que a palavra de Deus ela é poderosa, tanto para criar quanto para salvar. E eu mostrei para vocês que a palavra é o próprio Deus. Então a igreja não é a minha casa, onde lá eu brigo, eu sou temperamental, eu brigo, eu me aborreço, eu peco, eu me estresso. É a minha casa. Mas a casa de Deus, se você nunca teve respeito, se você nunca teve temor, por causa dos aproveitadores, por causa dos mercenários, quando tratarmos de igreja, estamos tratando de um tabernáculo que foi ungido com o propósito de pregar a palavra eterna. Então, quando você não respeita isso, você é um leviano. Quando você não guarda o seu pezinho na casa de Deus, você é profano. Quando você fica no celular, na hora do culto, você não tem respeito pela pessoa que é divina. Quando você fica mais conversando do que adorando, você está desrespeitando a pessoa que criou pela sua palavra os céus e a terra. Por isso que eu digo, você pode até brincar comigo na minha casa, você pode até brincar comigo na rua, mas entrou na igreja, acabou a amizade. Aqui é lugar de respeito. Subiu no altar, sentou no banco, se comporte como um cristão de verdade, porque senão nunca você vai ter experiências verdadeiras, senão nunca você vai ter experiências espirituais. Você só vai ser um papagaio de pirata, reproduzindo pregadores, reproduzindo cantores, porque hoje está uma febre, quem quer ser cantor e quem quer ser pregador. No dia que eu preguei o evangelho, que Jesus me chamou para pregar, eu nem sabia o que era itinerante, eu nem sabia o que era pregar como itinerante pregam, sem compromisso, sem congregar. Paulo disse para aqueles que não gostam de congregar, por aqueles que não respeitam a casa de Deus, como se fosse a casa da mãe Joana, como se fosse um lugar de reunião. Aqui, a única reunião que é feita aqui, Paulo disse que é para orar, para cantar hinos, para dar glória a Deus. Eu estou falando para quem quer ter mistério com Deus. Eu estou comunicando quem quer ser curado. Eu estou comunicando para quem quer ver milagre. Mas essa visão ela é tão profana das coisas de Deus que as pessoas entram
profanam o santo, profanam o lugar que é da habitação de Deus, quer se manifestar, porque nós somos a igreja, corpo místico, reunido. Tem um prédio humano? Tem. Tem um prédio carnal? Tem. Mas nós ungimos, nós oramos, e agora essa aqui é a casa de Deus, lugar de adoração. Então, quando nós cremos em um evangelho, nós vivemos pelo evangelho. Quando eu critiquei várias vezes que a nossa geração é a pior geração, eu fui o cara mais apedrejado. Sabe qual foi a primeira coisa que olharam para mim? Quantas vezes eu vi amigo meu olhar na minha cara: esse bicho quer ser pregador, não tem chamada, não tem agenda. E eu fiquei rindo. Quantas vezes não me julgaram por eu não querer agenda? Quantas vezes não quiseram abafar meu ministério? Quero saber de Cristo, viver o evangelho, porque muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, Mike, em teu nome eu fiz milagre, ó, sapateei. Aqui estão alguns resultados da web. Quais são? Em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Sabe o que Jesus vai dizer na nossa cara? Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Mentiroso, enganador, tu não tem compromisso com as coisas de Deus, não. Tu és um modo mentiroso. Ele vai falar o que eu não tenho coragem de falar para você. Ele vai dizer que você não tem compromisso com as coisas de Deus. Você diz que tem, que você prega uma semana, que você vai no culto pregar, você acha que tem compromisso com Deus. Está bem longe de ter compromisso. Ou você acha que você vem aqui e você está me ajudando, está fazendo alguma coisa, está fazendo mais do que a tua obrigação para tu ir para o céu. Não tem mais do que isso. Ou você acha que quando o pastor te chama, é porque você quer agradar o pastor. Não, você não é besta, você não é burro. Você quer ir morar no céu. Você está, às vezes, até fingindo que está obedecendo só para agradar. Mas o teu compromisso real é a tua salvação. Tu não é burro, tu não quer para o inferno, irmão. Então eu vou te ensinar, quer para o céu? Então não agrada o pastor, não. Mas seja obediente à palavra. Já que tem obreiros que não gostam de obedecer o pastor, tem obreiros que fazem questão de dizer que são desobedientes, questão de dizer: eu falo mesmo, eu não obedeço mesmo. Eu te digo que o teu fim é ruína e fracasso. Não que eu deseje isso para ti, meu filho, mas é um fracasso, porque todos que eu vi serem rebeldes, desobedientes, que não têm compromisso nenhum, tiveram prosperidade em seu ministério. Os homens de Deus, estou falando de homem de Deus, os homens de Deus, dona Nádia. Tu sabe que Jesus disse: ei, o mundo não é digno de vocês. Será que o mundo é digno de nós? Então repense como crente. E se um dia tu quiser receber a unção de pastor, eu sei que tem muitos pastores que vão me assistir. Se um dia tu quiser levar o evangelho, ou então tu vai ser um mercenário, só quer usar o evangelho para ganhar dinheiro, aí eu vou te entender. Tu vai ser um mercenário, porque é isso que os mercenários fazem. Usam o evangelho para se autopromover. Mas o verdadeiro evangelho é ser humilde, é vestir a capa do evangelho. E para isso nós vamos ter que descer, para que Deus manifeste a glória de Deus em nossa vida. Então entenda que o princípio da criação, ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Ele deve ser adorado. Quando nós chegarmos lá no renascer, a gente tem que entrar lá e servir ao Senhor. Adorar o Senhor. Prenda isso. Ser obreiro, ser líder. Que o lugar de adoração é lugar da presença de Deus. E as pessoas só vão aprender se tu ensinar. As pessoas só vão respeitar a casa de Deus se você ensinar. Não tenha medo de dizer: irmão, se comporte na casa de Deus.
Não tenha medo de dizer, obreiro, tenha compromisso. Para ir para o mundo, a gente anda vários quilômetros. Para vir para a casa de Deus, só vem se o pastor pregar. Vai catar coquinho, irmão. Vai procurar o que fazer, irmão. Quer ser obreiro de um ministério, de uma instituição, você tem que se converter a Jesus e saber que o Evangelho não é brincadeira não. Ah, porque eu estou fazendo é para ti. Você não faz para o pastor Paulo, você faz para ti e para Deus. Você abraçou uma visão. Aí a gente vai falar de instituição, onde tem o líder. É totalmente diferente. Para que serve o líder? Para guiar. Porque Jesus disse que eu levantaria pastores segundo o meu coração. Porque tem muita gente, Salomão, que pensa, meu pastor é Jesus Cristo. Aí Luan virou para mim, meu pastor é o pastor Paulo. Ele entendeu que nos meus erros eu sou o pastor dele. Na minha insignificância ou na brincadeira, ele entendeu que eu sou o guia dele. Tem muito leviano que desrespeita a homem de Deus. Aí vai querer ser respeitado, vai querer ter autoridade. Não vai ter não, Mike. Vai chegar nem perto de autoridade e não vai ter moral para pregar. Porque o obreiro meu, se me ligarem de qualquer parte do Brasil, o obreiro não for fiel, escute você que está ouvindo na internet, eu vou dizer, olha irmão, esse obreiro não é fiel, quem está pregando é mentira. Eu tenho coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser, nós temos que ser homem de Deus. Meu pastor Suimar me ensinou a ser macho, como eu nunca fui na minha vida. Me ensinou a ser homem de caráter. E sabe o que foi que ele me ensinou? Isso que você está ouvindo. Não é massagear o teu ego, não. Não é passar a mão nos teus erros, não. É dizer que eu preciso melhorar como homem, ter responsabilidade. Para você ter um trabalho, você não tem um trabalho, você vai faltar no seu trabalho? Não falta. Vai faltar? Falta nada. Falta se tiver com preguiça. Aí falta. Mas se você sabe que tem o seu dinheirinho na conta, você não vai faltar. Você vai ter responsabilidade. Você vai chegar na hora certa. Você vai ter compromisso. E por que na casa de Deus você quer fazer de qualquer forma? Porque na casa de Deus você quer tratar como se fosse algo tão desvalorizado. Aí quer que Deus te levante, aí quer que Deus responda a tua oração, quer que Deus te ouça. O evangelho que estamos pregando é o evangelho fácil, da porta larga. Então a facilidade atrai as multidões, a facilidade atrai as massas. Se eu atrai, não estou falando, não que estamos literalmente, estou falando é que o mundo evangélico está pregando o que? A facilidade. Não está pregando? Eu posso mudar meu discurso aqui, dar uma aula para vocês e levar vocês aqui a pular, sapatear. Rapidinho eu sei fazer esse movimento, porque eu nasci no meio pentecostal. Eu sei levantar uma multidão. Em 3 minutos aqui eu levanto, debaixo da unção ainda. Mas sabe por que eu não faço? Porque eu entendi que enquanto eu fazia, um dia Deus vai me chamar. Preste atenção. A Bíblia fala que existe um trono branco e nós vamos parecer o trono branco não, o tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Aí o irmão que está dizendo que está abafando, não trouxe edificação para o irmão que ouviu, não trouxe sustento. Eu quero ver tu desviar com uma palavra dessa aqui. Eu quero ver você querer ser mundano depois de ouvir uma mensagem dessa. Você vai repetir, você vai querer ser mais crente. Agora uma mensagem que vai massagear o nosso ego, que vai inflar, vai fazer a gente buscar as coisas mais da nossa vida. Isso é natural, porque estamos em busca
da saciedade. Pode ver que o homem, se tem um carro, ele quer outro carro. Eu quero outro carro, já quero outro carro, porque eu tenho um vazio que só quem preenche é Deus. Eu já quero outro carro maior, quero outra caminhonete. Se eu tenho na minha casa, eu já quero mudar de casa, eu já pensei numa casa maior. Eu já sonhei, porque o desejo é do homem, essa natureza. Mas a natureza divina de Cristo quer pegar a nossa natureza e transformar numa natureza que não será corrompida. Glória a Deus. Então eu desejo que homens de Deus sejam levantados da aldeia, verdadeiros homens de Deus, e não palhaços, e não apresentadores de palco, porque se você vai ser mais uma vergonha do mundo gospel. E eu vou dizer uma coisa: todos os homens que são palhaços e aproveitadores do mundo gospel, uma hora a conta é cobrada. Fiquei com dó do homem de Deus aí. Depois eu fui lá e tirei meu vídeo e me arrependi, porque tem toda uma história de erros, porque a gente prefere ouvir o que massageia o nosso ego. Quem sabe se ele fosse confrontado várias e várias vezes, ele não ia permanecer fazendo o que ele estava fazendo. Ninguém se diga que seja justo tão somente. Vai parar para ver a história. Então eu gostaria que Deus restaurasse a história desse homem, mas as próprias atitudes dele vão fazer com que ele seja uma vergonha para o Evangelho. Porque ai daquele, porque vem o... E sabe qual é o pior, Mike? É tu orar 10 anos, aí Deus te levantar, e quando você estiver levantado, você não aguentar e cair. Você não vai cair sozinho, você vai levar uma multidão que te assiste, porque vão dizer: olha aquele grande homem de Deus. Claro que não, filho. Claro que não. Eu não desejo isso para você. Não é de graça que a gente vai orar todo dia. Que no mínimo tu te torne um crente santo e que se converta e que você vá para o céu. Só por isso que eu estou orando por ti. Não é pelos teus aplausos, é para a tua alma ser salva. É a minha responsabilidade. Essa é a verdade que o seu pastor tem para você. Ou você decide abraçar o Evangelho como verdade, que é a palavra da salvação, que tem o poder de criar os céus e a terra, ou você nunca terá uma experiência gloriosa do céu. Pastor Paulo, por que você está sendo tão assim comigo hoje? Porque eu quero que você veja a glória de Deus. E não vai ser de qualquer forma que você vai ver a glória de Deus. Não vai ser de qualquer jeito que você vai ver a glória de Deus. Muitos querem a presença, mas eu quero a glória. A presença é a manifestação da glória. A presença são os feitos, mas eu quero a glória. Eu quero a glória. E Jesus disse: Pai, dai-lhes a glória que tu me deste. Então é desejo de Deus nos dar a sua glória. Isso está falando de quê? Da salvação eterna, irmão. Não venha mistificar isso com glória como algo que você vai relampaguejar, relampear. Não, isso é bom, irmã Renata. E sexta-feira eu quero ver Deus te usando lá. Nós vamos levar ela, viu? Sexta-feira já está agendada. Vamos botar ela lá. Eu quero que essas coisas aconteçam, mas eu quero que tu carregue a glória de Deus e a presença. E eu quero que as pessoas te olhem. Todo mundo pode falar mal de mim. Hoje todo mundo pode me chamar de frio. Mas todo mundo diz assim: Pastor Paulo é um homem de Deus. Eu não pedi para ninguém me chamar de homem de Deus, não.
Paulo é pregador. Nunca pedi para ninguém me chamar de pregador, mãe. Pastor Paulo é mestre, nem que seja na hipocrisia, mas tem que me chamar. Por que me chamam por aí? E eu fico rindo, que eu sei que muitas vezes só para inchar meu ego, e o meu ego já está inchado pela presença de Deus há muito tempo. A única coisa que eu deixo o meu ego inflar é com a presença de Deus. Sem ela, Edson, nós não vamos conseguir direcionar aquele trabalho. Sem ela, sem o poder da palavra, a sede aqui ela não vai funcionar. Sem ela eu não teria um sermão ungido e poderoso no Espírito Santo. Sem ela, Deus não levantaria meu pai moribundo, estava morto praticamente numa cama, todo torto. Se vocês vissem, estava todo torto, magro, mais magro do que você. E a igreja orava, e a igreja clamava. Muitos morreram nessa pandemia, mas está aqui. Eu estava lá dizendo: Deus, dá oportunidade para meu pai. Isso chama-se favor imerecido. Não é porque ele merece, não. Não é porque ele é melhor do que as outras pessoas, não. Mas a Bíblia diz: onde tem um justo. Aleluia. Oh, glória. Deus ouve oração de justo, irmão. Porque quando você ora, você está falando com o próprio Deus. Então eu quero 9 horas já. Está 9 horas. 8 e 12. Como é que o meu está 9? Que você entenda e receba essa palavra. Salomão, meu telespectador fiel, assíduo, Deus te abençoe com a presença dele na sua casa. Então eu quero que vocês entendam que Jesus ele é 100%, como ele é 100%. Então se você quiser entender essa mensagem, se você pegar no meio, você vai talvez ficar aí meio zonzo, talvez não vai entender, mas assista a primeira parte que foi cortada, perdeu o sinal, a internet acabou e eu reiniciei. Essa é a segunda parte. Então acompanhe a primeira parte dessa mensagem, depois você liga para essa segunda parte e assista. Se não entendeu, assista de novo. Tenha a oportunidade de ter essa mensagem completa no seu coração, na sua casa, na sua família, e que Deus te abençoe. Até a próxima live, se Deus quiser, em nome de Jesus. Shalom, meus irmãos.